Irmãos queridos, nós vamos agora para mais uma aula da Escola de Discípulos. E eu gostaria de, no vídeo de hoje, falar sobre a relação entre fé e conhecimento e o papel da razão na revelação. Então, vamos para uma frase extraída de um dos 4 volumes da Teologia Sistemática de Herman Bavinck. Olha o que o grande teólogo diz, abre aspas. Se existe de fato um conhecimento verdadeiro e fiel de Deus, muito embora ele seja adquirido de uma forma especial que corresponde à natureza de seu objeto, então certamente se pode falar com propriedade de uma ciência de Deus. Vamos tentar entender a declaração. Se existe de fato um conhecimento verdadeiro e fiel de Deus, nós partimos dessa pressuposição, que existe um conhecimento fiel e verdadeiro de Deus, que Deus fez revelação de si mesmo ao ser humano e que, portanto, o homem e a mulher têm acesso a essa revelação. Deus não se escondeu de nós. Bavinck prossegue declarando, muito embora ele seja adquirido de uma forma especial, não é fruto do uso autônomo da razão, não é uma façanha do espírito humano. É algo que nos foi dado. É um conjunto de verdades às quais não teríamos acesso se elas não nos fossem reveladas em amor, graça e sabedoria pelo Espírito de Deus. Então, muito embora ele seja adquirido de forma especial que corresponde à natureza do seu objeto, ele é uma forma de conhecimento que corresponde à natureza do seu objeto. Ora, então, nós estamos falando sobre Deus, seu ser, seus atributos, seu plano de redenção, o meio que ele estabeleceu para que os seres humanos obtivessem perdão de pecados. Isso demanda uma revelação especial. Então, é uma revelação que tem relação com a natureza do objeto. Então, devido à natureza do objeto, é necessário, absolutamente necessário, que o ser humano seja assistido pela graça divina, de modo que o Espírito de Deus comunique ao ser humano aquilo que, de outra forma, o ser humano não conheceria jamais. Então, certamente, conclui Herman Bavinck, se pode falar com propriedade de uma ciência de Deus. Há uma ciência de Deus. Nós temos como sistematizar esse conhecimento. Nós temos como ter acesso a ele. Nós temos como saber que sabemos, muito embora esse conhecimento nos seja dado mediante revelação. Bom, fé e assentimento, então vamos lá. Nesse sentido, fé é assentimento à verdade fundado no testemunho. Vamos tentar entender o sentido da palavra fé no Antigo e no Novo Testamento. Fé é assentimento à verdade fundado no testemunho, ou seja, eu tenho contato com a verdade e dou assentimento intelectual a ela. Eu a reconheço como verdadeira, mas de que modo? Com base no testemunho daquele que me revelou fatos referentes ao Criador, ao universo, à relação da criatura com o Criador, que eu, repito, não conheceria jamais se o Senhor, meu Deus, não revelasse a sua verdade a mim, não revelasse a sua verdade a você. Conhecimento é assentimento fundado na apreensão direta ou indireta. Isso é conhecimento. Agora, a fé é de uma outra natureza. Veja só, enquanto que o conhecimento é assentimento fundado na apreensão direta, indireta, intuitiva ou discursiva de seu objeto, a fé está baseada no testemunho, na autoridade de Deus. No Deus que se revelou a nós de diversos modos, de muitas maneiras, conforme declara o livro de Hebreus, e um Deus, portanto, que
nos chama a fé mediante no seu testemunho, que devido ao fato de ser o testemunho de Deus, e por ser testemunho de Deus, vem acompanhado de evidências que são peculiares a essa espécie de testemunho, nos convence intelectualmente de que a verdade a qual temos acesso nas Escrituras Sagradas é a pura revelação da mente de Deus. Então, nós cremos em algumas coisas, olha só, com base no testemunho dos nossos sentidos. Veja só. Cremos em outras com base no testemunho dos homens. Então, a evidência pode ser externa e intrínseca. Algumas coisas eu tenho como verdadeiras em razão da evidência dos sentidos. Então, trata-se de algo que eu tenho como irrefutável. Vamos lá, deixa eu dar o exemplo do testemunho dos sentidos. Bom, eu tenho um bom testemunho, um testemunho santo, glorioso. Em 1972, eu tinha 10 anos de idade. E no mês de novembro daquele ano, o meu glorioso Botafogo jogou contra o Flamengo no Maracanã. Era aniversário do Flamengo. E eu estava lá. E eu posso dizer que recebi um testemunho fidedigno por meio dos meus sentidos, sabe? O sentido da visão. E eu diria também o sentido da audição, porque eu vi 6 vezes a torcida do meu glorioso time se colocar de pé e gritar gol. Foi a maior goleada que o Botafogo deu, que eu, pelo menos, olha, eu não me lembro de uma goleada maior do que essa. 6-0 no Flamengo. E eu vi o Jairzinho, inclusive, fazer um gol de letra naquela partida. Bem, agora, eu não testemunhei a criação do universo, a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Eu não fui testemunha dos milagres de Cristo ou da sua ressurreição. Eu creio com base no testemunho, tal como tantas outras coisas na vida. É claro, com um menor grau de segurança, porque essa segurança do testemunho da revelação, do testemunho que Deus faz de si mesmo na revelação, ela vem acompanhada da certeza do Espírito. É uma coisa que nada arranca do meu peito, do coração do regenerado, que é o testemunho do Espírito Santo. Agora, eu não tenho certeza absoluta que eu sou filho dos meus pais. Contudo, eu tenho testemunhos, inúmeros testemunhos. Testemunho de avô, testemunho de tios, testemunho dos meus próprios pais. Eu diria que eu tenho também algumas evidências físicas, biológicas, de que eu sou filho daquele casal que cuidou de mim e tal, e que então se constituíram na minha referência de pai e mãe. Mas dizer que eu tenho, assim, 100% de certeza, olha, eu digo com segurança que são meus pais. Eu não tenho motivo para acreditar, nunca houve uma suspeição. Não há nada que insinue que não sejam os meus pais. Mas se sairmos em busca daquele tipo de certeza que elimina toda a dúvida, olha, eu não apenas não acreditarei que sou filho dos meus pais, como não acreditarei num mundo de coisa que eu tenho como certa, como líquida e certa, conforme se costuma dizer. Agora, no caso do testemunho que Deus faz de si mesmo, é um negócio tão poderoso que, olha, eu vou dizer o seguinte, a gente não consegue conceber outro tipo de universo, outro tipo de relação com o Criador, sabe? A gente simplesmente passa a amar essa verdade, em razão dessa voz majestosa, porque a comunicação que Deus faz de si mesmo nas Sagradas Escrituras, embora tudo seja muito simples,
Há textos das Sagradas Escrituras que poderiam até ser elaborados de uma forma mais palatável para o homem moderno, sabe? Agora, mesmo aquelas passagens que podem parecer, assim, para alguns tosca, ou toscas, conforme se costuma dizer, a majestade, a glória, a graça, é uma coisa que você lê e que o agarra, e que o envolve, que o domina, que o encanta. Bom, então, em última análise, nós acreditamos no Antigo Testamento e no Novo Testamento por causa de Cristo. Como que eu cheguei à fé? Primeiro, me foi apresentado Jesus Cristo. Eu parei para ouvi-lo. Não me aproximei, a princípio, estando absolutamente certo de que ele era o Filho de Deus. Ao ouvi-lo, sua palavra veio com tamanha autoridade para o meu coração, que eu passei a crer nele com todo o meu ser. Ao crer nele, eu fui levado a crer no Antigo Testamento. Esse é o grande motivo pelo qual respeito o Antigo Testamento. Porque Cristo o endossou. Cristo tinha como palavra de Deus. E a autoridade de Cristo me leva a crer no Novo Testamento, porque ele prometeu que auxiliaria os seus discípulos a guardarem tudo aquilo que ele havia ensinado a eles. Então, eu vou para Cristo, me encanto com seu ser, com sua mensagem, com sua história, e aí ele me leva para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento. E ao ter contato com o Antigo e com o Novo Testamento, com base na palavra de Cristo, eu percebo que a majestade de Cristo se faz presente em ambos os livros, em ambos os conjuntos de livros inspirados. Recentemente estava lendo o Antigo Testamento. Aí eu fiz uma... Recentemente não, estava lendo hoje o Antigo Testamento. Na verdade é o seguinte, tenho o hábito de ler as Sagradas Escrituras, obviamente. Quando eu falo em recentemente, eu estou querendo falar de uma experiência que eu tive. Eu tive hoje, na verdade. Eu fiz a minha devocional nos últimos 2, 3 dias, com base em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e amanhã eu entro em Deuteronômio. E li algumas coisas que não são fáceis de ser lidas. Que, até mesmo, eu tenho que ser honesto, nos chocam. Que, contudo, vistas pela perspectiva da fé, da majestade divina, da sua glória, do seu amor, podem ser acolhidas por nós, sem a mínima dúvida, como palavra de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu falava hoje com Deus no meu momento de oração após ter lido a Bíblia. Eu me deparado com essas passagens complexas, nas quais nós vemos Deus se comportando de uma forma que não lhe é congenial, em especial quando vemos atuar no Novo Testamento. O que eu quero dizer é o seguinte, é que há obscuridade suficiente na Bíblia para que na Bíblia e na vida, para que aqueles que não querem crer, não creiam. E há luz suficiente para que aqueles que querem crer, creiam. É isso que o Espírito Santo faz, nos ajudar a acolher a verdade com santo temor. Por isso que o Senhor Jesus declarou que se nós não nos tornarmos meninos e meninas, crianças, jamais entraremos no reino dos céus.
O que significa, entre outras coisas, ao ouvir o Pai, ainda que não entendamos o que Ele nos comunicou, sermos capazes de acolher a sua verdade. E pressupondo que quem as proferiu é bom, é justo, é sábio. É isso.